eu vivo essa paixão. Eu me movo nessa paixão. Levanta assim as mãos apaixonada. Diga assim: eu sou apaixonado por Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê mais um aplauso a Jesus, pois Ele é digno de toda honra, glória e majestade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Isso, fique à vontade. Hoje eu queria falar com a amada igreja um assunto que eu tenho certeza que hoje você vai viver uma experiência nova. Hoje nós vamos aprender algo novo. Diga: eu vou aprender algo novo para a minha vida. Isso. A Bíblia diz que a palavra, ela se renova toda manhã. Então o que você vai aprender hoje é novo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 15:15. João 15:15. Livro do apóstolo João 15:15. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A Bíblia eletrônica é rápido demais, né? É rapidinho, é tic, tic, tic. Quando você pensa que não, já encontrou, né? A Bíblia de papel, quem não tem muita intimidade, tem uma dificuldade. Quando vai encontrar o versículo, o pregador já está finalizando a mensagem, né? Mas glória a Deus que inventaram a Bíblia eletrônica. E aí você dá 2 cliquezinhos, já vai em cima, né? Facilitando a nossa vida. Que coisa boa, né? É maravilhoso. Eu gosto muito de usar a Bíblia eletrônica para pregar. Amém? E o que é que diz em João 15:15? Diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouve o meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Tudo que o Pai deu a Jesus, Ele deu a conhecer a sua equipe de 12. E Ele diz: vocês não são mais discípulos, vocês são amigos agora. Porque o amigo conhece. É isso mesmo? Está na mesma versão? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouve de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Põe sua mão no teu coração e faça uma oração para que Deus fale com você nessa noite, que Deus de fato possa trazer algo novo para a tua vida hoje, e que você possa sair daqui celebrando o novo de Deus na tua vida. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor nesse momento, te apresentando a tua amada igreja, teu povo, e nos colocando diante de ti, para que o Senhor fale conosco. Meu Deus, o que nós queremos é saciar a nossa sede nessa noite, sede da tua palavra, fome da tua palavra, e que o Senhor nos fale, nos ministre, nos abençoe, que o Senhor possa nos envolver nessa intimidade profunda, para que a gente possa conhecer aquilo que a gente ainda não conhece, que a gente possa compreender, entender o teu reino, de uma forma que a gente não conhece.
E que nessa noite o Senhor venha fazer isso. Que nessa noite o Senhor traga uma revelação sobre a nossa vida, para que sejamos edificados no Senhor, através da sua palavra. Pai, faz assim, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, pois só tu és digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus bem forte. Glória a Deus. Jesus escolhe 12 homens para andar com ele. Doze homens, todos diferentes, uns mais cultos, outros menos cultos, uns mais inteligentes, outros menos, né? Até que tinha um chamado Pedro, que o cabo ignorante, duro, né? Aquele homem duro, coração endurecido, ignorante. Mas Deus trouxe para a equipe, e Deus trabalhou na vida desses homens, para que eles se tornassem um com Jesus. A intenção de Jesus era que aqueles homens se envolvessem em uma intimidade com Ele, ao ponto deles se tornarem um. Porque Jesus diz: Pai, eu oro para que Ele seja um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. A intenção de Jesus é que aqueles homens tivessem acesso, diga acesso, ao coração do Pai. Assim como Cristo tinha um acesso, não havia bloqueios, não havia nenhuma barreira, e todas as vezes que Jesus acessava ao Pai, ele tinha esse acesso. Que muitas vezes Jesus, antes de fazer o milagre, ele dizia: Pai, graças te dou, porque tudo que eu te peço, o Senhor me dá. Porque ele tinha acesso ao coração do Pai. Acesso esses que, às vezes, nós não temos. Às vezes há bloqueios, às vezes há dificuldades da gente acessar o coração do Eterno. E Jesus chama esses 12 homens, 12 apóstolos, levanta eles, chama, e vocês agora vão ser a minha equipe, eu vou treinar vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou ensinar como é que vocês acessam o coração do Pai. Jesus trabalhou para que eles pudessem ter uma intimidade diferente da multidão. E ele diz que tudo que o Pai deu a eles, tudo que era segredo, ele revela para essa equipe. Ele diz: eu os dei a conhecer. Não era para a multidão, era para aquela equipe. E aquela equipe, um dia Jesus diz: vocês não são mais servos, são amigos, porque o amigo é diferente do servo. O amigo sabe o que se passa no coração do outro amigo. Amigo é diferente de colega. Colega é o companheiro de trabalho, é o parceiro da faculdade, do colégio, do trabalho, né? Do futebol, e por aí vai. É o colega, mas o amigo é diferente. O amigo, ele participa das intimidades. Ele tem acesso. A bem da verdade é que nós não contamos os nossos segredos para qualquer um, não é verdade? A gente só conta, a gente só abre o coração quando a gente passa a confiar naquela pessoa, quando a gente acredita que aquela pessoa, ela não vai lhe prejudicar.
E que quando você expõe o que está no teu coração para ela, você espera uma resposta, uma ajuda dessa pessoa. E a gente só faz isso com amigo. Só com amigos. A gente não faz isso com colega. Aquele que eu joguei uma partida de futebol com ele. Aquele com quem eu encontrei no shopping, né? Aquele com quem eu converso no colégio. Não estou dizendo que nenhum desses ambientes vai ter um amigo, com certeza. Mas um amigo é diferente de servo. Você concorda comigo? É diferente. O servo, ele não conhece o coração do patrão, do Senhor. Porque o servo, ele está ali só para obedecer. Faz isso, ele faz. Vai acolá, ele vai. Vem cá, ele vem. Ele é um servo. Mas o amigo, ele se sobrepõe a isso. Porque ele vai mais fundo, ele compartilha aquilo que está no coração. Isso se chama intimidade. É quando eu tenho acesso ao coração de alguém, isso me diz que eu tenho intimidade. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem os nossos segredos, não é? E a gente não compartilha nem com os bruguelos, né? Com os filhos. Quando era pequeno, bruguelo, né? A gente não compartilha porque são segredos íntimos. E nós não compartilhamos com ninguém. Porque é uma intimidade que nós temos. É exatamente o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele diz o nível de intimidade que ele adquiriu com essa equipe, ao ponto de Jesus chegar e dizer que eles são amigos. Vocês são meus amigos, porque vocês conhecem o segredo que está no meu coração. Porque aquilo que é segredo entre eu e o Pai, eu estou revelando a vocês. Então isso nos torna amigos, íntimos. E é exatamente disso que eu quero falar, de intimidade. Mas eu não quero falar da intimidade que você tem com o seu amigo. Eu quero falar da intimidade que você tem com o teu Salvador. Qual nível de intimidade você tem com o Eterno? Qual os acessos que você tem? Ou não tem? Porque precisamos ter essa intimidade com o Pai. É importante, é necessário nós sermos íntimos. E a intimidade é eu que busco. É você que busca. Dentre aquela equipe de 12, tinha 3 que se aproximou mais de Jesus. Pedro, Tiago e João. Esses 3 foram mais profundo na intimidade. Jesus diz, toda a equipe era amiga, ou seja, chegou ao nível de intimidade, mas tinha 3 que decidiu não ficar em uma intimidade superficial, mas eles decidiram se aprofundar, estar mais próximo, eles desejaram algo mais, e eles se destacam, a Bíblia destaca esses 3 como aqueles que buscaram mais, aqueles que desejaram estar mais perto de Jesus. E quando eu desejo isso no meu coração, eu vou ter mais acesso. Eu terei mais acesso. Quem aqui tem filho faz assim? E quem já tem um filho quem tem só um filho não dá para explicar muito. Mas para quem tem mais de um filho,
consegue perceber que tem um que ele busca estar mais próximo, que ele tem mais acesso, ele consegue extrair dos pais algo mais. Por quê? Porque é o acesso que aquele filho está construindo, então tem mais acesso. A minha experiência de ser pai de uma mulher e de um homem, não sei se vocês têm a mesma experiência, mas a minha filha Ruth, ela tem um jeitinho tão que pega a gente. Ela já chega com aquele sorrisozinho, pai. Quando ela chega sorrindo, e o que é que tu quer? O Josué tem um jeito diferente, fica rodeando, buscando um jeito de se aproximar, né? Mas a Ruth é mais esperta, ela já chega, pai, e fica, sabe? Até eu já pergunto logo, o que é que tu quer? Então assim, no mundo espiritual não é diferente, irmão. Nós somos filhos. E na qualidade de filhos, quem mais se dedica a isso, tem mais acesso ao coração do Pai. Tem menos bloqueio. E quem menos faz isso, quem menos busca essa intimidade, tem gente que decidiu ficar aqui, ó. Daqui não passa. Estacionou aqui, não, tá bom, legal, tá na bênção, tranquilo. E aí, não rompe. E aí há bloqueios e nem percebe. Não consegue abrir portas, porque existem bloqueios. Nós precisamos ter todos os acessos, diga amém. Eu preciso acessar o coração do Pai. E sempre foi assim na Bíblia, sempre. Sempre teve os que tiveram mais acesso, os que se dedicaram a esse acesso. Quando a gente vai aqui para os patriarcas, né? A gente começa com Abraão. Se você abrir sua Bíblia lá em Isaías, você vai ver a referência que é dada a Abraão. Isaías 49, 8. Isaías 49, 8 diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Olha a referência. Descendentes de Abraão, meu amigo. Então o profeta Isaías já está fazendo menção aqui de uma amizade. E não de uma amizade qualquer, mas aquele que tinha acesso ao coração do Pai. Podemos destacar Abraão como aquele que se tornou o pai da fé, porque tinha acesso ao coração do Pai. Era um homem acessível. Não tinha dificuldade. Abraão conversava com Deus. Como eu queria ter uma oportunidade de conversar como Abraão conversou com Deus. Intimidade. A intimidade faz toda a diferença. Quanto mais intimidade, mais Deus vai nos levar ao nível de libertação, de cura. Quanto menos intimidade eu tenho, mais natural eu sou. Mais natural. Eu vou me mover no natural. E se
mover o crente que se move no natural, gente, é tão perigoso. Porque do natural para o mundo é uma peinha de nada. Quem vive no natural está uma peinha do mundo. Porque se associa ao mundo facilmente, por causa do natural. Mas quando a gente se move no espiritual, nossa visão é outra. Quando eu tenho intimidade com o Eterno, a minha visão é outra. O meu entendimento é outro. Por quê? Porque o que preenche a minha mente é aquilo que é do Eterno. O que vai me preencher não vai ser nada do natural, mas do espiritual. Mas quando eu me movo só no natural, quando eu ando no natural, quando eu decido ser um homem natural, uma mulher natural, eu vou estar um passo do mundo, onde as coisas são comuns, onde não há diferença, onde a gente não vê nenhuma diferença. As pessoas se confundem entre si porque não há diferença. Olha que tem gente que quer mudar até a Bíblia, para ela poder ser aceita. As pessoas querem atualizar a Bíblia, porque a Bíblia está desatualizada para o mundo de hoje. A Bíblia diz que ai daquele que tirar uma vírgula sequer. Ai daquele que mudar uma vírgula. Porque o que foi escrito no passado está atual hoje. Porque o pecado do passado é o mesmo pecado de hoje. Não tem pecado novo. Qual é o pecado? Você vai ver que os mesmos pecados de outrora é os de hoje. O mesmo. E houve tempo no passado que ficou pior do que o de hoje. Onde Deus teve que aniquilar, porque o pecado estava demais. Não, vamos acabar com esse negócio, porque estava terrível. Então o mesmo pecado de ontem é o de hoje. O pecado não mudou. E o diabo tem trazido confusão no meio da igreja, porque a igreja tem perdido a intimidade com o Eterno. Não perca a sua intimidade. Seja um homem e uma mulher de Deus que ande na intimidade. Que você possa ter acessos, e não acessos negados. Moisés também foi um homem que falava face a face com Deus, tinha intimidade. A intimidade de Moisés era tão grande que Deus falava com ele face a face. A referência disso está lá em Êxodo 33:11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Êxodo 33:11. Deus falava com Moisés como se estivesse falando com um amigo. Era um nível de intimidade tão grande que era comparado dois amigos conversando. Estou falando de amigo. Você sabe o que é um amigo. Eu não estou falando de colega. Eu estou falando de amigo. Aquele a quem você confia. Aquela pessoa que você de fato tem coragem de colocar para fora o que está escondido no coração, que você não tem coragem de dizer para nenhuma outra pessoa. Você só tem coragem de dizer para aquela que você entende que ela é sua amiga ou seu amigo. Assim era o nível de conversa que Moisés tinha, porque ele entendeu o que era intimidade. Face a face. Nível de intimidade, face a face. Quando Moisés descia da montanha, seu rosto brilhava. Tinha que esconder o rosto. A intimidade era tão grande, a aproximação era tão grande, que a glória de Deus vinha para Moisés. E Moisés descia com o rosto brilhando
brilhando, a glória de Deus sobre Moisés, e Moisés tinha que esconder o rosto, porque o povo ficava com medo, e aí tinha que esconder. Imagina você no nível de intimidade tão profundo, que quando você termina uma conversa, e você topa com alguém, alguém toma um susto. Que é isso? É uma glória? Não, é um anjo. Deixa eu ver direito. E fica tentando, porque a glória de Deus é grande. É nesse nível que Deus quer levar você. De conhecer, de viver, de sentir a glória do eterno. Se desprender de fato do mundo carnal, do mundo natural. Porque quem tem intimidade tem acesso. Diga, quem tem intimidade tem acesso. Acesso a quem? Ao eterno. Ao reino. Quem tem intimidade. Não é para quem não tem intimidade. Porque quem tem intimidade é gerado dentro dele um temor. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a santidade de Deus nos constrange. Mas ao tempo que nós nos aproximamos dEle, nos santificamos. E nos envolvemos nessa intimidade. E quando estamos nessa intimidade, o que é gerado no nosso coração chama-se temor. Quando Saul foi levantado para ser rei, e um dia saiu para uma batalha, e Deus disse: desse povo aí não traga nada, destrua tudo. Saul não conseguiu, e trouxe alguns carneiros, viu que os bichos eram bonitos, e disse: não, isso aqui vai servir para me sacrificar ao meu Deus. E fez o que Deus disse para ele não fazer. Diga, desobediência é fruto da falta de intimidade. E aí Deus chega para Saul e diz: Saul, não foi isso que eu te pedi. Não, Senhor, mas está aqui o carneiro, é para sacrificar e tal. Ele disse: não, eu quero a obediência. Eu não quero o sacrifício, eu quero a obediência. Saul tinha um acesso. E a partir daquele momento, o acesso dele foi bloqueado por uma desobediência. O acesso que Saul tinha, o Senhor que colocou Saul ali para reinar, o primeiro rei de Israel, o primogênito, para reinar Israel. E aí vem a decepção, porque Saul se move num princípio de desobediência, falta de temor, porque os acessos dele eram poucos, e o pouco que tinha foi cancelado, e Deus rejeitou Saul, foi rejeitado porque desobedeceu, e aí Deus não quis mais papo com Saul, Deus não trouxe mais nenhuma intimidade com Saul. Todos os acessos, todos os canais de acesso que Saul tinha naquela hora foram perdidos. Ele perdeu os canais de acesso porque estava debaixo de desobediência. A falta de temor. Porque, irmão, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente se envolve, é gerado dentro do cristão temor. O temor é gerado dentro dele. E aí, quando ele está nesse nível de intimidade, ele não vai vacilar. Será que não? Pode vacilar. Mas eu vou lhe mostrar a diferença de quem tem temor e quem não tem. Porque o erro, todos nós estamos sujeitos. Mas a diferença está
em quem não deixou seus acessos serem bloqueados. Continuou com seus acessos livres. Não teve nenhum bloqueio. E aí Saul, se você for olhar, olha o que diz Salmo 25, 14. Ainda dentro do contexto temor, diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o teme. Está na versão? Cadê Josué? Cadê o auxiliar? Diz assim, Salmo 25, 14: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, e aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Para quem? Para quem tem temor. É para quem tem temor. Então, quando se perde o temor, se perde os acessos, porque os acessos é para quem tem temor. Mas aí, quando a gente vai para Davi, a gente percebe que Davi cometeu um pecado pior do que o de Saul. Enquanto Saul cometeu o pecado de desobediência, Davi comete 2 pecados: mata um homem e se prostitui. Porque Davi desejou a mulher do melhor soldado de guerra que ele tinha. E aí Davi planejou, porque ele disse assim: só tem um jeito de eu ficar com ela, eu vou matar o marido dela. E planejou a morte do cara. O caba morreu. Aí Davi foi lá: agora eu vou pegar ela, ela está livre. E aí você vai pesar na balança, você vê que a atitude de Davi foi pior do que a de Saul. A atitude de Davi foi vergonhosa, porque ao invés dele ir para a guerra, ele estava lá paquerando a mulher dos outros. E além de ainda planejou, digo, não, mas eu vou matar esse caba, só tem um jeito. Porque, segundo a lei, Davi não podia pegar porque ela tinha um marido. Mas se ela fosse viúva, ele estava livre. Então ele arquitetou a morte de um homem. Pior do que só ir lá e desobedecer. Quando a gente vai para o nível de como é que se diz? O nível de astúcia. O pecado de Saul foi muito inferior ao de Davi. Mas Davi não perdeu o acesso. Mas o que me chama a atenção é que Davi não perdeu o acesso. O que é que Deus diz a respeito de Davi? Homem segundo o coração de Deus. É um homem segundo o coração de Deus. Como assim? Está um pouco confuso, né? O cara vai lá e faz uma barbaridade dessa, e Deus ainda termina a sua história dizendo que Davi foi um homem segundo o coração dele. Como pode? Vou lhe explicar o segredo. A diferença é que Saul até sentiu remorso no coração, mas Saul de fato não reconheceu o seu pecado. Ele até confessa, mas ele não deixou o pecado. Saul continuou desobedecendo. Saul continuou no princípio errado. Ou melhor, continuou na quebra de princípio. Não tinha mais temor no coração de Saul. Diferente de Davi, que no Salmo 51, ele rasga o coração, dizendo que pecou contra os céus, que Deus não remova dele o espírito que foi colocado nele. E Davi volta a andar na linha.
E aí ele não perde o acesso. Observe, a diferença está que Davi se arrepende, Davi se coloca de novo na presença do Eterno, Davi enche o coração de temor e passa a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Diferente de Saul, que continuou desobedecendo, continuou fazendo errado e foi piorando. A cada dia o temor ia escapulindo. A cada dia o temor ia escapulindo, ao ponto de Saul consultar outros deuses, feiticeiros. Porque quando ele não tinha a resposta do Eterno satisfatória, ele ia buscar outra. Porque queria que as respostas fossem satisfatórias ao desejo do coração dele. Quando tinha um conflito, ele disse: não, eu não quero essa resposta, eu vou consultar ali um feiticeiro. Ou seja, Saul só continuou pecando. O temor de Saul foi desaparecendo. E aí, o nível de intimidade que ele tinha, que já não era muito, foi se acabando. E foi bloqueado. Ao ponto de Deus chamar Samuel e repreender Samuel e dizer: eu não já te disse para tu dar um basta já nesse cara? Por que tu ainda está insistindo com ele? Até quando tu vai ter pena de Saul, Samuel? Porque eu já cancelei ele. Ele já foi bloqueado. Ele não tem mais acesso à minha presença, porque eu já escolhi Davi para assumir o canto dele. E é esse Davi que é segundo o meu coração. Eu quero lhe dizer que a diferença não está no pecar, está em reconhecer que pecou. A diferença é quando a gente reconhece que pecamos, que erramos, e quando nós vamos para a presença do Eterno, e aí Ele vem com seu bálsamo de cura, e nos perdoa e nos purifica, porque o sangue de Jesus na cruz, nos purifica de todo pecado. Aí Ele diz: todo aquele que com sua boca confessar, Ele diz: eu sou fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. O problema é que, às vezes, a falta de reconhecimento, e quando nós não reconhecemos, permanecemos. Você sabe qual é o pior pecado dos últimos tempos? A apostasia. Pecado como esse, irmão, não tem. É porque é quando a gente se convence que está bem sem estar. É quando a gente se convence que a gente está ok sem estar. É quando a gente não admite que precisa. É quando a gente endurece o nosso coração e não acredita. Mas eu quero lhe dizer, não perca o temor. Porque o temor de Deus vai sempre te ajustar no propósito. O temor de Deus vai sempre te trazer para perto. Quando você querer correr, Deus vai te trazer para perto por causa do temor. Mas se perder o temor, vai entrar na apostasia. E quando entra na apostasia, se autocrê. Você se justifica que está bem, que está legal, que já não precisa mudar. Esse é o maior problema da igreja hoje, é achar que está bem sem estar, porque não reconhece. Mas está aqui Davi, mostrando para a gente, que é possível a gente voltar ao propósito. Se quebrarmos essa aliança, é possível refazê-la de novo, porque a aliança dele, ele não quebra. Eu quebro, você quebra, mas ele não quebra. E todas as vezes que eu decepcionar o meu Deus, e se eu tiver a mesma coragem que Davi teve, de se arrepender, buscar a misericórdia, Deus vai atender a nossa oração, e os acessos vão continuar. É a diferença, irmão. Observe que a diferença entre esses dois homens, Saul e Davi, a gente vai analisar de fato, mas Saul pecou, sabe por quê? Deus pediu para ele fazer uma coisa de um jeito, ele fez de outro. E Davi? Porque Davi de fato se arrependeu. Davi de fato colocou o coração dele no altar e disse: Senhor, eu preciso, eu pequei. Eu pequei.
quando foi repreendido, é lógico, né? Porque o profeta chega para ele e diz assim: Davi, me diz uma coisa, mano. O cabo aqui só tem uma ovelha. E aí o cabo tem um bocado de ovelha. Aí o que tem um bocado chega para aquele que só tem uma, toma dele a ovelha, deixa ele sem a ovelha. O que é que esse homem merece? A morte. Samuel disse: é tu, Davi. Tantas mulheres tu tinham. O cabo lá só tinha uma, tu foi lá e tomou a dele. Esse cabo é tu. Ai, meu Deus. Ele reconheceu, irmão, automaticamente quando foi repreendido. Tem gente que quando está errado, a gente diz assim: ó, você está errado. É o quê, pastor? Como que eu estou errado? Eu não estou me sentindo mal. Não, o senhor está enganado. A voz do pastor é a voz de Deus. Guarde isso no seu coração. Quando o seu pastor, sua pastora dizer assim: ei, para por aí, não avança esse sinal. Cuidado quando você avança, porque tem uma voz profética na tua direção dizendo: para por aí, não avança. Se você avançar, desse ponto aqui, até aqui, você está blindado. Depois desse ponto, você não tem blindagem, porque daqui para trás, ou para frente, aliás, se você for sem a bênção sacerdotal, você está correndo perigo, porque você está indo fazer aquilo que só está no teu coração. Escute a voz do seu líder. Quando o seu líder disser assim: ó, vamos parar por aqui, porque até aqui a gente tem respaldo, daqui para frente nós não temos. Nós precisamos entender, irmão, e a gente só vai entender se a gente for íntimos. Se a gente não tiver intimidade, nós não vamos entender, nem perceber, nem sentir. Mas se eu quero sentir e quero perceber a voz de Deus, eu preciso entrar no nível de intimidade. Diga intimidade. É nesse nível que eu quero convidar você hoje. É para esse nível de intimidade que eu quero convidar você. Para você chegar no nível de intimidade que quando Deus falar, você entender que Deus está falando contigo. Que você não vai ter dificuldade de ouvir. Você não vai se confundir. Porque a voz de Deus não confunde. Ela esclarece. Então quero dizer, volta para esse princípio de temor e de intimidade, para que os teus acessos não sejam bloqueados, mas que quando você acessar, você não vai ter nenhum bloqueio. Não é ruim, né? Quando é fácil de dar esse exemplo, quando você está em algum programa, e quando você acessa, aí ele diz assim: acesso bloqueado. Esses dias eu fui passar um cartão, aí quando eu passei, aí a senha, tudinho direitinho, diz assim: acesso negado. Eu digo: meu Deus, o que é isso? A senha não bate, tem alguma coisa errada. E tentei duas vezes assim, de ir na loja, tentar 2 vezes, fazer a compra, e as 2 vezes a mesma resposta. Gente, é terrível. No mundo espiritual não é diferente. Tem hora que quando a gente vai acessar, aí vem a respostazinha: você está bloqueado, você não tem acesso. Mas por quê? Eu não tenho acesso. A senha é essa. A senha é essa. Mas a senha não está servindo. Ela não está te dando acesso. É assim no mundo espiritual. Você quer todos os acessos? Você quer ter acesso? Peça para Deus colocar temor no teu coração. Peça para Deus ajustar você dentro do propósito. Peça para Deus lhe ensinar o caminho da intimidade. Que você possa ser um com o Senhor. Ser íntimo. Entrar nessa intimidade. Poder saber o que é que agrada o coração do Pai. Eu tenho que saber o que agrada o meu Deus. Porque quando eu sei, aquilo que desagrada eu não faço. Eu só faço aquilo que agrada. E se eu,
por alguma distração, eu fizer alguma coisa que não agradou meu Deus, eu tenho que ser como um Davi. Eu tenho que chorar nos pés dele, tenho que dizer: Senhor, não remove o teu espírito de mim. Não tira. Anda no temor do Senhor, porque os segredos dele, Salmo 25, 14. Porque os segredos do Senhor são revelados àqueles que têm temor no coração. Seja um homem e uma mulher que deseje ardentemente o temor de Deus no coração, para que Deus se mova na tua direção e possa tirar todos os bloqueios e você possa ter acessos livres, que nenhuma das tuas senhas, nenhuma das chaves, dos códigos venha a ser bloqueado, mas todas as vezes que você usar um código, você possa ter acesso, porque a desobediência bloqueia, como bloqueou Saul, ao ponto de Deus dizer assim: está cancelado, eu já risquei o nome dele. E o profeta insistindo: mas Samuel, Saul, Deus foi lá e disse assim: ei, até quando tu vai ter pena de Saul, Samuel? Eu já bloqueei. Poderia não ter sido bloqueado, mesmo tendo cometido o pecado, poderia ter voltado o propósito, se tivesse se arrependido. Mas ele confessou, mas não abandonou. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas o que confessa e não deixa, não alcança a misericórdia. Davi confessou e deixou, reorganizou, e aí Deus foi com Davi em tudo. Deus foi com Davi, e termina a história de Davi dizendo: Davi foi um homem que conhecia o meu coração, porque tinha intimidade. Você quer essa intimidade? Você quer, pastor, essa intimidade?